E aí galera, beleza? Hoje nós vamos ter um reagindo à musicalidade do mestre Ananias. Eu sou o Givas. No gunga aí tá mestre Minhoca, da casa de mestre Ananias. Mas vamos lá. Olha a palma aí. Chamou a palma, chegou o swing. Chamou a voz. Mestre exigente. Opa! Uma coisa tá errada. E parou. Parou por quê, né? Parou porque a melodia do refrão não tá correta. O pessoal tá cantando a melodia de forma inadequada. Então, qual é a melodia que ele quer? Gunga é meu, gunga é meu. Como que o pessoal tá cantando? Gunga é meu, gunga é meu. Então, percebendo isso, ele vai fazer essa correção. Só que uma das características do mestre Ananias é não fazer uma correção didática, no sentido de falar assim, olha, não é assim que você vai fazer, é assim. Não, ele não faz isso. Então você precisa deduzir qual é a forma certa que ele quer, porque ele normalmente não falava, né, como que ele queria. Isso quem diz pra gente é o mestre Minhoca. O mestre Ananias nasceu em 1924 na cidade de São Félix, na Bahia. E em 1953 ele funda a Roda da República, que é uma roda que se estende até os dias atuais. É um mestre dotado de grande musicalidade, né, com grande senso rítmico melódico, exigente, mas exigente de acordo com esses padrões que foram estabelecidos, né, ao longo dos anos. Padrões esses que nós vamos falar agora. Então, começando, bateria. Como é que é a bateria do mestre Ananias? A gente tem ali os 3 birimbaus e pandeiro, né, 2 pandeiros, enfim, agogô, atabaque. Mas normalmente a gente vê, né, o trio de birimbau, o atabaque, a gente vê normalmente a performance do mestre, né? Tem atabaque na bateria. Eu estou falando isso porque às vezes a gente vê o protagonismo do pandeiro, né? E pandeiro, segundo o mestre Minhoca, é um instrumento que precisa ser muito bem tocado. Beleza, então gunga ou berra-boi. Bem, o gunga, ele é um instrumento que não fica fazendo marcação. Na verdade, é um instrumento que faz várias viradas, né? Que faz algumas dobras, e tudo isso de forma conectada com a voz e conectada também com o médio, por exemplo. Se o médio fizer uma virada, o gunga precisa responder, né? O pandeiro não fica tocando de forma aleatória, faz viradas de forma aleatória. Ele precisa estar alinhado com a voz, né, nos espaços da voz, alinhados com o gunga. Outra coisa legal são os repiques. Os repiques, eles são característicos, né? É difícil você ver um repique diferente. Por quê? Porque essa musicalidade, né, se ela usar, por exemplo, um repique, vai haver choque de notas. E esse choque de notas vão prejudicar essa sonoridade. Bem, então, o gunga, qual o toque que o gunga faz? O gunga faz um toque chamado São Bento Pequeno. Pois é, isso mesmo. Lá no mestre Ananias, eles não chamam esse toque aí de Angola. A gente conhece como Angola, mas eles não chamam de Angola, eles chamam de São Bento Pequeno. Qual é o toque do médio? Bem, o médio vai tocar um toque chamado São Bento Grande, que na verdade pra gente é o São Bento Pequeno. Então, sonoramente, a gente escuta essa bateria tradicional, né? No entanto, com algumas peculiaridades, né? Uma delas em relação ao nome. O gunga toca São Bento Pequeno, o médio toca São Bento Grande, e o viola é muito interessante. O viola, para ele tocar São Bento Pequeno, que é Angola, ou São Bento Grande, que é o médio, ele precisa estar afinado com um desses dois instrumentos. Se ele tiver, por exemplo, afinado em uníssono com o gunga, ele precisa tocar o mesmo padrão ritmo do gunga, que é o São Bento Pequeno, né? Que a gente conhece como Angola. E se ele tiver afinado em uníssono com o médio, ele vai precisar acompanhar o padrão rítmico do médio, tocando São Bento
grande que a gente conhece como São Bento pequeno, ou Angola invertida. Então tem essa peculiaridade aí pro viola. E o toque de São Bento grande de Angola, que a gente conhece, tim, dom, dom, lá não existe com esse nome. Na verdade, é só uma variação do São Bento grande. E em relação à afinação, bem, a afinação ela é interessante, muito interessante. Ela utiliza uma técnica que eu chamo de preso solto. Eles utilizam o preso do gunga para afinar o solto do médio, e aí você vai ter esse efeito característico aí da Roda da República. Agora, de forma analítica, assim, mais musical, analisando o nome das notas, no vídeo que eu analisei apareceu a nota Sol para o solto do gunga e a nota Lá para o preso do gunga. Então a gente já sabe que se a gente afina o solto do gunga de acordo com o solto do médio, perdão, de acordo com o preço do gunga, a gente vai ter que nota aqui no médio? A gente vai ter a nota Lá. Então, quando a gente no médio temos a nota Lá, apertarmos, a gente vai ter a nota Si. Então você tem a nota no gunga Sol Lá e no médio Lá Si. Essa é a afinação da Roda da República. Mas aí alguma galera entendida de música vai falar, Givas, mas quer dizer que o intervalo entre o solto e o preso é de um tom certinho? Não, não é não. É um microtom, na verdade. Mas a sensação que a gente tem é a sensação de um tom, e aí a gente tem essa sensação maravilhosa que gera essa musicalidade. Como eu falei, existe uma conexão orgânica total. Não é só a afinação que gera essa musicalidade. É a musicalidade no sentido de repique, no sentido de ritmo, intensidade sonora, afinação, a conexão e diálogo entre os instrumentos, tudo isso contribui para que haja essa grande sonoridade. E então é isso, um vídeo curto, falando sobre a Roda da República, sobre a musicalidade do mestre Ananias. E agradeço aí o mestre Minhoca, pelo diálogo recente nesses últimos dias, um grande discípulo do mestre Ananias e digamos que o guardião da Casa Mestre Ananias. Um abraço.